Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para continuar o nosso estudo de Antigo Testamento 2, do Seminário Básico de Teologia da FATEP. Hoje nós vamos estudar o livro de Juízes e o livro de Ruth. Peço que vocês já estejam aí com a apostila em mãos, a Bíblia, claro, e aqueles que puderem também separar o nosso material de apoio, o meu já está aqui, para nós podermos acompanhar todo esse estudo do livro de Juízes e do livro de Ruth, que se passa na mesma época do livro de Juízes e que traz uma mensagem, digamos, de contraste com a do livro de Juízes. Mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos de hoje. Primeira coisa, a gente precisa se situar quanto ao livro de Juízes. Nós estudamos na última aula o livro de Josué, onde falamos sobre a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Nós vimos ali uma nova geração entrando numa nova terra, cumprindo as promessas do Senhor, tendo novas experiências com Deus, sob uma nova liderança que era Josué. E vimos que o livro de Josué é um livro que retrata novidades, mas retrata também o poder de Deus assim, o sucesso que obtemos quando andamos com Deus. A concretização, não o sucesso no sentido secular, digamos assim, mas o bom sucesso, a bem-aventurança, a concretização dos planos de Deus quando nós andamos ao lado de Deus. Isso nós vimos ali no livro de Josué. Aí nós entramos no período de Juízes. O período do livro de Juízes, o livro de Juízes, na verdade, é uma espécie de livro de transição entre Josué, que é a entrada na Terra Prometida, e 1 Samuel, os livros de Samuel, de Reis, que vão retratar a monarquia, os reis governando o povo de Israel. Esse período de Juízes, do livro de Juízes, que cobre cerca de 300 a 400 anos, mais ou menos, de 1400 a.C. a 1050 a.C., então por volta de 350 anos, é um período em que o povo de Israel vivia uma teocracia. O que significa isso? Quem mandava era Deus, pelo menos nominalmente. E Deus então governava a nação, não havia um rei, não havia um governante único. O que acontecia? Em determinados momentos desses 350 anos, digamos assim, Deus levanta algumas pessoas para fazerem a diferença no meio do povo e agirem principalmente como libertadores diante de povos que estavam oprimindo ou estavam se opondo à conquista da Terra Prometida. Então, o termo juízes, nós estamos acostumados com a palavra juiz como alguém que julga, né? O juiz do poder judiciário, aquele no tribunal. Mas o juiz aqui do livro de Juízes, os juízes levantados por Deus, eles eram uma espécie de mistura entre legislativo, executivo e judiciário, digamos assim. Eles, ao mesmo tempo que julgavam situações complicadas no meio do povo, eles também legislavam e também governavam, agiam como governantes, um pouco de cada, dependendo da necessidade naquele momento. Alguns governavam por 30 anos, outros por 8 anos, outros por 40. Enfim, não havia uma época precisa, um período preciso. E mais, como o povo ainda não estava unido, eles eram um povo de Deus, mas as tribos estavam muito espalhadas e cada uma enfrentando os seus problemas. Às vezes um juiz estava julgando, ou seja, liderando numa determinada região da nação, ali da terra de Canaã, enquanto o outro, ao mesmo tempo, estava liderando numa outra região. Então não há uma precisão de juízes, não há uma sequência. Nós temos a sequência do livro, das histórias dos juízes, mas não há uma sequência de um sucedendo o outro claramente. Tá? Vamos aqui seguindo a apostila. O autor, segundo a tradição judaica, foi Samuel.
E o período abrangido, como eu falei, é desde a morte de Josué até o início da magistratura de Samuel. Samuel também foi juiz, foi o último dos juízes, por sinal, mas aí a vida dele e de Eli, que é o penúltimo, são retratados já no livro de Samuel, nós vamos ver mais para frente. Um período aproximado de 350 anos. O período chamado de governo teocrático, em que Israel não estava sujeito a nenhum governo humano, mas Deus era o rei invisível de Israel. Os juízes. Israel era uma confederação de tribos-estado, ou seja, cada tribo governando numa determinada área. Mas viviam num sistema de liberdade absoluta, não existia um governante único. E quando o povo possuía alguma dificuldade, se reunia a fim de juntos eliminarem o problema. Os juízes, portanto, não eram governantes, mas libertadores levantados por Deus, a fim de livrar o povo da opressão do inimigo. Então, essa é a figura do juiz dentro desse contexto do livro de Juízes. Vamos abrir lá no livro de Juízes, no capítulo 17, verso 6, que é o texto que serve de base para o estudo do livro. Juízes 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, perdão. Por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Esse mesmo verso depois é repetido no final do livro, em Juízes 21, verso 25. É exatamente o mesmo texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Esse verso define claramente qual era o clima, a situação no período dos juízes. Por quê? Por mais que Deus fosse o rei exaltado, por não haver um governante único e por haver períodos em que o povo estava firme com Deus e outros períodos que o povo estava distante de Deus, havia essa situação, cada um fazendo aquilo que queria. Enquanto uns estavam, uma tribo, 2, 3 tribos estavam firmes, estavam ali governadas por um regente mandado por Deus, que coordenava tudo, que cuidava de tudo, que trazia prosperidade para aquele povo. Outras estavam em declínio, estavam caindo, estavam se afastando da presença do Senhor, se envolvendo com práticas idólatras. Há muita presença de idolatria no livro de Juízes. Por quê? Porque o povo de Israel acaba não obedecendo a Deus e se envolvendo com os povos de Canaã. Desobedecem aquilo que Deus havia falado lá em Deuteronômio e agem de maneira irresponsável. E aí a gente vê o povo assim entrando num círculo. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas um círculo de pecado, reconciliação com Deus e paz. Pecado, reconciliação com Deus e paz. E isso vai se tornando uma constante no meio do povo de Israel. Continuando aqui na apostila, nós vemos assim: o povo se acomoda na terra. A geração de Josué foi valente e temente a Deus, conquistaram grande parte do território de Canaã. Entretanto, muita terra ainda ficou para ser conquistada. Nós vimos isso no final do livro de Josué. O que foi tolerado pelo povo de Israel, que conviveram com povos idólatras. O anjo do Senhor repreendeu o povo de Israel por não terem cumprido toda a ordem do Senhor em expulsar os cananeus. A presença deles, portanto, seria um laço para o povo. Isso está logo no início do livro de Juízes, no capítulo 2, verso 1 ao 3. O povo chorou por isso e chamaram aquele lugar de Boquim, que significa choradores ou pranteadores. Enfim, logo no início do livro o tom já é dado. O povo ali, após entrar na Terra Prometida, após começar a tomar posse daquela terra, começa a negligenciar com a sua missão, a deixar que alguns dos povos de Canaã permaneçam ali, e com isso a idolatria, o pecado, a imoralidade começa a entrar no meio do povo. E Deus os repreende, porque isso acabaria se tornando um laço para eles, e é o que exatamente é retratado no livro de Juízes.
A geração de Josué que conquistou aquela terra veio a falecer e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Juízes 2:10. E deixaram ao Deus de Israel e serviram aos deuses dos povos ao redor. Ou seja, uma geração que já não lembrava das coisas que Deus havia feito, já não atentava para a palavra do Senhor e começou a se afastar. E por isso a necessidade de serem levantados libertadores, de serem levantados esses juízes para botar ordem na casa, digamos assim. No próximo vídeo nós vamos ver mais detalhes desses juízes, vamos começar a estudar alguns deles mais a fundo. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.